Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 108 é Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, Os Médios, segundo capítulo. Então aqui, Hermínio Corrêa Miranda, ele recorre a um trecho, a um comentário de André Luiz. Então, no livro Desobsessão, onde André Luiz ele diz assim: é aconselhável, pois ao médio psicofônico. Eu acredito que não só o médio psicofônico, mas todo trabalhador dentro da casa espírita, É aconselhar, pois, aos médiuns psicofônicos. Não. É aconselhável a todos os trabalhadores que atuam dentro de uma casa espírita. O que ele vai dizer aqui agora, olha só. O desenvolvimento da autocrítica. Porque trabalhador, os membros de uma instituição espírita que não aceita autocrítica, ele precisa voltar novamente a estudar a doutrina dos espíritos, principalmente as 5 obras básicas, principalmente o livro dos médiuns. Porque a autocrítica num grupo homogêneo, num grupo sério, onde reina amor, reina, enfim, solidariedade, a autocrítica ela é construtiva. Então é necessário sim que o médium, os integrantes da casa espírita desenvolva a autocrítica construtiva, Não a crítica ofensiva, aquela para humilhar o integrante, E sim aquela para abrir os olhos da pessoa. Segundo, aceitação dos próprios erros, Porque tem membros que ele não aceita os próprios erros em trabalho mediúnico, principalmente, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. É natural o trabalhador, pois uma vez um jovem chegou no Chico e falou para o Chico assim, conversa vai, conversa vem, e o rapaz disse assim, pois bem, Chico, eu reconheço que eu nunca caí na minha vida. Eu nunca escorreguei, eu nunca caí. E o Chico, naquela simplicidade dele, disse, olha, meu filho, desculpe a colocação, mas eu tenho que te dizer que se você nunca caiu, é porque você nunca se levantou. Porque é natural que todo aquele que caminha com as próprias pernas, todo aquele que batalha, que luta, é natural cair de vez em quando. É natural escorregar. Não é natural a pessoa que escorrega permanecer ali no chão sentada. Isso não é natural.
Escorregar é natural. Cair é natural. Agora, não é natural aquele que se senta, né? Aquele que se acomoda, aquele que adere às facilidades e fica ali naquele mundo, né? Como se fosse uma lesma dentro de um caracol. Então, terceiro, reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite. Sim, todos nós, médios, nós devemos reconhecer que nós somos, na condição de médiums, nós somos responsáveis pelas comunicações que os espíritos transmitem através de nós, médiuns mais sensitivos, menos sensitivos, enfim. O médium, ele é o responsável pelas comunicações no seu campo vibracional. Por isso, o médium, olha só para você ver como são as coisas. Aí você pode me dizer assim, então, o médium é o responsável. Não sou eu que estou dizendo, não. É André Luiz. E nós sempre trabalhamos em cima desse fato. Isso é verídico. Não se muda uma vírgula dessa questão. O médium, ele é responsável 100% da comunicação, da mensagem que o espírito transmite através dele. 100%. Ele é responsável 100% por aqueles espíritos que chega e quebra tudo na casa espírita. Calma lá que eu vou tentar explicar isso para você. Sabe aqueles espíritos... Eu vou usar um termo aqui que eu não uso, porque no esmiuçamento nós não aderimos a esse termo. Nós temos que ir nos desprendendo de alguns termos. Mas sabe aqueles espíritos que chegam e incorporam? O termo incorpora. Isso é inexistente. Por mais que encontre-se nas obras básicas, mas nós devemos ir nos desprendendo desses termos. Sabe aqueles espíritos que chegam e quebram tudo na casa espírita? Dá murro na mesa, quebra a jarra, dá soco nas pessoas à sua volta, dá soco no presidente, dá soco no doutrinador. Aqueles espíritos que chegam e pega no pescoço do doutrinador e quer matá-lo. Sabe aqueles espíritos que chegam xingando aqueles palavrões mais horrendos? Aquilo ali, o médium é culpado por aquilo ali. Aquilo ali é anímico. Aquilo ali é do médium. O médium é que está permitindo aquilo ali. Mas mesmo o inconsciente, o médium mecânico, o semimecânico, o médium intuitivo, o médium inspirativo, o negócio não é brincadeira não, gente. Mas eu vou tentar explicar. O médium mecânico é o médium inconsciente. O semimecânico é aquele que tem 50% consciência e 50% de não consciência do que ocorre. E nós temos ali também o médium inspirativo, o médium intuitivo, né? Aquele médium consciente, tudo que ele sente no seu íntimo,
aqueles pensamentos pedindo para que ele dê murro na mesa, para que ele xingue, para que ele espanque as pessoas ali. Acontece que se ele é um médium disciplinado, na doutrina dos espíritos, se ele frequenta uma casa onde ele aprendeu desde o princípio corretamente de acordo com o livro dos médiuns, disciplina, 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 ele procura se conter. Então ele não xinga, ele não dá soco na mesa, ele não espanca ninguém. Ele, médium, porque é preciso entender que o campo vibracional dele encontra-se sob o efeito de uma influência de espíritos sofredores. Então, tudo ali, as sugestões, o desejo, a vontade, tudo ali que ele sente é do espírito que imanta o teu campo vibracional. Mas ele encontra-se na liderança. Por isso, se ele amealhou disciplina nas obras básicas, ele não permite que aquele sentimento daquele espírito sofredor extravase. Por isso, ele não obedece aquele sentimento daquele espírito de dar soco à mesa, de dar soco nas pessoas, de xingar palavrões. Se ele tem conhecimento, se ele tem disciplina. Agora, se ele não tem disciplina, se ele não foi disciplinado nas obras básicas da doutrina espírita, o espírito pega e chega ao ponto de dizer assim: eu quero uma pinga. O presidente do centro vai lá e arruma uma pinga para o médium beber. Porque, na verdade, o médium que bebe a pinga. Você consegue entender isso? O médium bebe a pinga, assim que cai no organismo do médium, obviamente, o espírito, por encontrar-se imantado no campo vibracional do médium, os elementos energéticos, fluídicos, essa imantação ectoplásmica negativa da bebida, o espírito, ele retira e usufrui. Mas o álcool, né? A bebida fica na corrente sanguínea do médium. Tanto é que é uma prova. Tanto é que depois que termina os trabalhos, se submetido o médium a um exame de sangue, vai constatar no exame de sangue um alto índice de álcool no seu organismo. Porque o médium quem bebe. O espírito sugere, ele bebe. E depois o espírito, ele se alimenta daqueles ectoplasmas, daqueles elementos, daquelas energias negativas extraídas daquele elemento, o qual é o álcool, a bebida. E tem médios que são tão disciplinados, com todo respeito, que terminam os trabalhos e ele diz assim: engraçado, quantas pingas o espírito bebeu através de mim hoje? Olha que pouca vergonhagem. O espírito bebeu através de mim? Que é isso? Ele devia dizer assim: quantas pingas eu bebi hoje aqui no centro? Ah, você hoje bebeu 1 litro de pinga. É interessante que eu não fiquei tonto. Ele ainda tem coragem de dizer que não ficou tonto. Mas por que ele não fica tonto? Porque 99% daquela substância
que causa a falta de oxigênio na massa encefálica, aquela tontura, aquele elemento tóxico, o espírito bebe através dele. Mas o que nós estamos querendo dizer é que o médium é quem aceita beber. Porque o espírito lhe transmite em seu campo vibracional: beba, eu quero pinga. E ele, médio, pega e diz assim: eu quero pinga. As pessoas arrumam e ele bebe. Eu quero cigarro, eu quero cachimbo, eu quero... Você entendeu como que é? E por aí em diante vai, né? Então, o médium ele é o responsável pela comunicação que o espírito transmite através dele. Então vejamos, um benfeitor espiritual ele se manifesta através do médium. E ali, né, trazendo uma mensagem consoladora, enfim, que eleva o astral, o ânimo de todo mundo ali. O médium que foi responsável por aquela mensagem ali. Mas como, Luiz? Não foi o espírito? Vejamos. Autodisciplina, conhecimento, amor, moral, caráter. Trabalho esse que todos nós, na condição de médios, devemos nos conscientizar-se da nossa responsabilidade no nosso dia a dia. Disciplina, disciplina e disciplina. 25 horas por dia. Não é nem 24 horas. Higiene mental, policiamento dos pensamentos, dos desejos. Procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, a partir do momento que eu me preparo, a partir do momento que eu oro e vigio e policio, eu me coloco à disposição dos mentores espirituais na casa a qual eu trabalho. De forma que eu, estando preparado, disciplinado, com conhecimento, com moral, é lógico que semelhante atrai semelhante. Não quer dizer que eu sou responsável no sentido alegórico pela mensagem positiva e a negativa. O meu comportamento, eu sou responsável pelo meu comportamento. Porque conforme eu ajo durante o dia, durante a minha existência, semelhante atrai semelhante. Então o médium ele é responsável pelas comunicações que os espíritos transmitem através deles, nesse sentido. O médium que não ora, que não vigia, que não policia, o médium que bebe, que prostitui, que vive na porta larga, semelhante atrai semelhante. Então, tudo que acontece com ele no momento da comunicação do espírito através do seu campo vibracional, é óbvio que ele é o responsável por tudo aquilo que o espírito fez ou deixou de fazer. O médium mecânico também, porque o médium mecânico, que é o médium inconsciente, ele tem a responsabilidade de orar, policiar, vigiar os teus sentimentos, os teus desejos, 25 horas. Não é pelo fato dele ser inconsciente, mecânico, que ele não tem que orar, vigiar, policiar, estudar, ter conhecimento, ter amor, ter caráter, ter intelecto, ter moral. Não, tem que ter. Porque são esses fatores todos que interligam os espíritos de acordo com a necessidade em seu campo vibracional. Você conseguiu entender mais ou menos? Então,
A quinta questão de André Luiz. Abstenção de melindres, anti-apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Abster-se de melindres, né? O médium constantemente ele tem que trabalhar esta questão. Abster-se de melindres, dos apontamentos, dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Eu conheço muitos médiuns que, não suportando assim certos apontamentos, se melindraram, se ofenderam, não aceitaram a crítica, inclusive a crítica construtiva, e se debandaram das casas espíritas. Inclusive, eu posso dizer isso porque eu conheço bastante alguns andamentos dentro de algumas casas espíritas de São Sebastião do Paraíso. Em São Sebastião do Paraíso, 90% das casas espíritas que existe hoje em 2023 nasceram depois de uma desavença onde aquela ou aquele hoje presidente da casa espírita anteriormente trabalhava. Então, o que eu quero dizer? Tem ali um grupo de 10 pessoas trabalhando numa casa. Então, ocorre ali uma crítica construtiva e a pessoa se melindra. E a pessoa se melindra e pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa casa aqui, vou fundar uma casa espírita para mim. Olha só que ignorância. Eu vou fundar uma casa espírita para mim dirigir. E eu vou ser o presidente dessa casa. E ao ser o presidente dessa casa, vai ser do meu jeito. Não é nem do jeito do espiritismo. Mas é assim que a coisa funciona. Mas não era assim. Não era para ser desse jeito. Mas é o melindre. É as pessoas que guardam mágoa, ressentimento, ofensa. E com isso, um ermo de casas espíritas, né? Com todo respeito, todas desunidas. Todas. É interessante que em São Sebastião do Paraíso foi realizado uma comemoração de um aniversário de uma livraria espírita aqui em São Sebastião do Paraíso. E praticamente 100% das casas espíritas foram convidadas para, né, comparecer, né, nesse evento de inauguração, de aniversário, de aniversário. 99% das casas espíritas não compareceu. Inclusive a casa espírita que eu frequento, ninguém, nem eu lá compareci. Agora, você sabe por que eu não lá compareci? Porque não fomos convidados pela AME, que é a Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso. Nós não fomos convidados. Mas por que nós não fomos convidados? Porque um ano anterior, eu fui obrigado a levar ao conhecimento do vice-presidente da Aliança Municipal Espírita alguns fatos, e obviamente ele se melindrou contra tudo aquilo que eu esclareci, e por isso eles me cortaram, né? Eles deixaram de convidar a casa espírita a qual eu frequento.
Ô Luiz, mas será que você não se ofendeu? Será que você não ofendeu a pessoa, não? Ofender? A pessoa chega querendo implantar um centro de umbanda dentro da casa espírita onde eu frequento. Eu vou aceitar? Na segunda trabalha com a tal da direita e na sexta trabalha com a tal da esquerda. Eu vou aceitar isso? O que adiantou então eu estudar essa doutrina espírita mais de 40 anos? Comigo, gente, não tem meio termo. Ou é, ou não é. Pode ser o Papa. E se ele chegar com gracinha, eu vou ser obrigado a dizer a verdade a ele. Não faço graça para ninguém quando o assunto é a verdade. Pois Jesus mesmo nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Agora, porque a pessoa é vice-presidente da Federação da Aliança Municipal Espírita na época, eu ia abraçar, ia beijar, ia aceitar todas as propostas? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não é por aí não. Tem que ter bom senso, tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, tem que ter caráter perante a doutrina, responsabilidade e compromisso. Então eu visto a camisa da doutrina aqui em Paraíso. Se muitas pessoas não vestem, o problema é delas, não são meus. Mas eu não faço questão também de ficar fora da Aliança Municipal Espírita, não. Até porque a Aliança Municipal Espírita, esse grupo, eles são bons para opinar, o que não presta. Porque quando é para pagar a força, né, a energia e a água, nós é que temos que batalhar. Então, muito podemos sim opinar quando fazemos parte das despesas da casa e ali também muito opinamos, não é verdade? Então vamos para o próximo vídeo, dando sequência no que André Luiz aqui nos orienta.